E salve, salve nação rubro-negra, bem-vindos ao canal e hoje iremos trazer muitas informações sobre o Flamengo. Mas antes, peço que vocês inscrevam-se no canal e deixem o like para nos ajudar. E o Flamengo está interessado na contratação de Marcos Antônio do São Paulo e também de Danilo, ex-Palmeiras, que está no Botafogo. E também tem mudanças de plano do Flamengo, que estava jogando o Campeonato Carioca com um time sub-20 e parece que agora vai jogar com o time titular após o time sub-20 não ir muito bem. Tudo isso nesse vídeo, então vamos reagir aqui às notícias. Sobre Marcos Antônio agora, galera. Muita gente me perguntando sobre Marcos Antônio, se o Flamengo desistiu. Não, o Flamengo não desistiu. Teve a situação do presidente do São Paulo, Casares, que foi afastado. Teve mudança agora na presidência. A informação que eu tenho junto a representantes do atleta é: o Flamengo precisa formalizar uma proposta. Já sabemos o desfecho da movimentação política no São Paulo. Agora o Flamengo formalizando uma proposta, a gente apresenta ao São Paulo. O Marcos Antônio, enfim, bateu sua meta contratual, porque ele estava emprestado a Lazio, e agora o São Paulo vai pagar 4,2 milhões de euros por 80% desse atleta, em 4 parcelas com valores iguais, e a primeira parcela tem que ser quitada até agosto desse ano. Então o São Paulo tem tempo. Ou seja, o Flamengo obviamente vai ter que oferecer pelo menos o dobro desse valor para o São Paulo querer fazer negócio. Embora eu acho que o São Paulo não possa fazer jogo duro assim, porque não vive uma situação financeira muito bacana, uma crise danada nos bastidores. Eu acho que, de verdade, eu entendo o torcedor do São Paulo ficar chateado, triste, até mesmo revoltado em perder um grande jogador que é o Marcos Antônio para o Flamengo, mas hoje o São Paulo não é rival do Flamengo no futebol brasileiro. O Flamengo está aqui em cima. O São Paulo é um grande time, respeito demais, mas eu não vejo São Paulo entrando nas competições brigando por títulos. Não sei o que vocês pensam, mas é basicamente a minha análise. E só para responder a vocês, não, o Flamengo não desistiu do Marcos Antônio. As conversas, digamos assim, com os empresários ainda. Então, torcedor falando, claro, pô, a camisa do Flamengo, o flachoneiro, exatamente, os técnicos, o presidente, passa, o Flamengo continua. Mas nesse cenário aí, o presidente ainda fica um pouco mais, né? Galera, sem drama, rapaziada, é isso aí, cara. Mas a galera em peso aí, apoiando a decisão do Flamengo em colocar o profissional hoje contra o Vasco. E tá certo, é isso aí. Tinha que ter colocado mesmo, tá? Então, pra gente fechar aqui, a notícia aqui importante, segundo a jornalista Raíza Simplício, tá? O Flamengo demonstrou interesse na contratação de Danilo do Botafogo. Olha aí, ó. Danilo do Botafogo, tá? Possibilidade de contratação do Flamengo, debandada geral no Botafogo, crise no Botafogo, né? Situação do Textor já afetou inclusive o clube da Bélgica também. O Textor tá com problema lá na Bélgica também. Tá com transfer ban na Bélgica também, o Textor. Então a situação tá cada vez pior pro Textor e pro Botafogo. Mas pode a qualquer momento aí cair o transfer ban? Hoje, daqui a 10 minutos, daqui a 1 hora, daqui a 3 horas, pode, mas já tá manchado, tá? E um monte de jogador saindo, jogador que é apresentado, mas não consegue assinar contrato porque tá com transfer ban, né? Então, a Raíza trouxe que o Flamengo demonstrou interesse na contratação do Danilo do Botafogo. O Flamengo acompanha a situação do meio-campista do time alvinegro e avalia fazer uma oferta, tá certo? Então, notícia aí importante com relação ao mercado da bola. Na reunião de ontem, só para a gente fechar aqui, a reunião de ontem no Ninho do Urubu foi basicamente, não foi para fazer o negócio da decisão só de quem ia jogar contra o Vasco. A reunião de ontem no Ninho do Urubu foi principalmente contratação, para definir saída de Michael, saída de alguns outros jogadores, contratações, né? Avaliar essa situação aí do Danilo, avaliar outras possíveis contratações e ainda por cima definir a proposta pelo Lucas Paquetá. Olha, e no Campeonato Carioca, mudança de planos, hein? Flamengo que tinha um planejamento de usar o time sub-20 até a próxima rodada, que vai ser o clássico contra o Fluminense. Então seriam 4 jogos com o time sub-20 e titulares, ou uma boa parte dos titulares, contra o Fluminense. Só que o plano deu errado, porque o sub-20 não ganhou de ninguém, empatou apenas um jogo, tá lá em último lugar no campeonato, tá meio ameaçado de ter que jogar um rebolo para não ser rebaixado. Não vai ser rebaixado, mas seriam mais jogos ainda. Olha aí a classificação do campeonato. O Flamengo está lá em último lugar, com 1 ponto apenas, 1 empate e 2 derrotas. Ainda tem bastante campeonato pela frente e tal. Só que aí o BAP entrou em ação. E aí decidiu, olha, não, o jogo contra o Vasco, vão jogar os titulares.
Mauro, como isso caiu no departamento de futebol, todo mundo falou, bom, vamos embora, é isso mesmo, tem que ser, vamos encarar o Vasco. E se isso é o melhor que você entende para o Flamengo nesse momento? Eles não gostaram, não. É o que eu ouvi. O departamento de futebol não gostou, nem um pouco. Nem um pouco. O que aconteceu foi mais ou menos o seguinte, tá? Eu vou tentar traduzir aqui, sem aspas, tá? Não é que fulano falou, outro disse não. Foi montada uma programação. Essa programação previa os jogadores do Sub-20 fazendo 3 jogos. Quando o jogo Flamengo e Corinthians é marcado para 1º de fevereiro, lembra que esse jogo ficou meio à deriva, Sim. não tinha data? A partida contra a Portuguesa, que seria dia 31 de janeiro, que já seria com jogadores profissionais, ela foi antecipada para o dia 11. Automaticamente, o Flamengo passou a ter, não 3, mas 4 jogos com o Sub-20. Isso aí já piorou. Aí não é culpa de ninguém, é questão do calendário. Né? Mas foi mantida a programação. Nenhum ajuste foi feito, segue a programação. O Sub-20 foi mal, os 3 jogos. E tem mais um, porque na verdade eram 3, passou a ser 4, porque esse jogo foi antecipado. E quando foi antecipado para o dia 11, qual era o time que podia colocar em campo? Só tinha esse. Os caras estavam de férias, voltaram dia 12. E voltaram 6 dias antes de completar 30 dias de férias. Os jogadores voltaram antes, é bom frisar isso. A ideia era manter. A ideia do departamento de futebol era manter, era não mexer na programação. Inclusive, havia dentro do futebol do Flamengo gente com o seguinte raciocínio. Tudo bem, é ruim cair não são aspas, tá? Estou só traduzindo tal que eu já ouvi. Digamos, caiu para o Torneio da Morte. O que é o Torneio da Morte? Seria o Flamengo e mais 3 times daquela classificação, os piores, né? 5º, 6º de um grupo, 5º, 6º do outro grupo, jogando mata-mata. Hoje seria Sampaio Corrêa, Portuguesa, Maricá e Flamengo, se fosse hoje. Então os 4 jogando ida e volta, torneio quadrangular. O último vai para a 2ª divisão. São 6 jogos. Aumenta o número de jogos. Põe o Sub-20. Se o Sub-20 está perdendo agora, quem garante que não vai perder também nesse torneio e ser rebaixado? Aí criou-se um problema. Então põe um profissional. Aí você prejudica os jogos do brasileiro, que vão estar rolando paralelamente até Recopa Sul-Americana, porque você vai pegar que seja o time reserva. O banco inteiro vai ter que jogar. Aí tem um titular machucado, o reserva imediato vai ter que jogar. Isso já criaria um problema. Ou você vai ter que ficar misturando com a base. Enfim, surgiu esse pepino. Quem criou quem desenvolveu esse planejamento foi o departamento de futebol. Então, na visão do presidente, pelo que eu entendi, ele não me falou isso, tá? Mas pelo que eu entendi, falando com as pessoas, vocês fizeram o planejamento. Se não deu errado, vocês têm que trazer uma solução. Isso aqui não pode ficar assim. E nisso eu acho que ele está certo. O Flamengo não pode jogar esse torneio. O Flamengo tem que escapar desse torneio. Eu acho que o mais razoável é usar a base e alguns jogadores. É claro, você tem ali um grupo de 20 e tantos jogadores. Tem gente que não tem a menor condição de entrar em campo. Alguns jogadores talvez já tenham condições um pouco melhores. Alguns são caras muito importantes, Jorginho, Arrascaeta, que eu acho que não podem entrar num jogo desse, com tão pouco tempo. Jorginho pela idade, Arrascaeta pelo histórico de lesões. Mas outros jogadores que são mais, digamos, mais saudáveis e mais jovens, talvez possam jogar. Então tem que avaliar a condição de cada um e ver, eu posso contar com esses 6 caras aqui, por exemplo, e mais a base. Você já põe um time mais encorpado. Pode até perder para o Vasco, mas você tem uma chance. Com o Sub-20 que venha jogando, a chance de perder para o Vasco até por um placar elástico, ela é real. Não adianta tapar o sol com a peneira. E aí tem uma outra questão que envolve, acho que o departamento de futebol. Foi colocado nas mãos do técnico do Sub-20, Bruno Pivetti, a missão de comandar o time. Eu acho que o time não foi bem e também houve erros da comissão técnica. O time tentando pressionar alto, tentando propor o jogo, não tem condição, gente. Jogando, ele mesmo falava depois do jogo, não, o meu time tem a média de idade de 18 anos. Você está jogando contra times profissionais, jogadores maduros. O Volta Redonda, que fez 3-0 no Flamengo no sábado, e ainda teve uma expulsão com poucos minutos de jogo, o Flamengo, esse time há pouco tempo, há poucas semanas, estava jogando contra o Novo Horizontino, que goleou o Palmeiras. Estava jogando contra o Coritiba, o Atlético, o Chapecoense e o Remo, que subiram e vão jogar com o Flamengo esse ano no Brasileiro. Estava jogando em Série B, foi rebaixado, mas tá. Então você está falando de um time com jogadores mais maduros, contra garotos de 18 anos. Uma coisa é um garoto ou dois num time de gente grande. A outra é um time só de meninos, com um técnico sem vivência nesse tipo de confronto também, sem experiência, treinando um Flamengo. Então, o time é o Sub-20, gente, mas o campeonato é profissional. Então, eu acho que a comissão técnica, Felipe Luiz, o Boto, que é um dirigente com viés técnico, digamos assim, eles tinham que ter participado mais de perto desse trabalho. Até, assim, na minha opinião, assim, determinando até a estratégia. Pivete, você vai trabalhar assim. Esse jogo contra o Bangu, você não pode jogar dessa maneira. Tem que jogar assim, 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 porque eles são assim, 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 assim. Já estudamos o adversário. Tem que ter a participação. O Felipe Luiz, ele pode dar treino profissional e, ao mesmo tempo, poderia coordenar esse trabalho. Não sei se ele o fez. Me parece que não. Me parece que não. Não tenho essa informação.
Se fez, errou junto, porque o Flamengo foi até ingênuo, e até uma pessoa de dentro do clube, conversando essa semana, admitiu. Eu acho que de fato a estratégia não foi a melhor. Nos 3 jogos. Gente, o Flamengo ficou tomando contra-ataque, cara. Pô, você está jogando com um time de garotos, você tem que jogar mais cauteloso, organizado, pouco espaço, jogar em transição, velocidade, tentar de alguma forma ser competitivo. Não foi. Né? E nos 3 jogos, você pega o jogo da Portuguesa, o Alacian, que foi vendido, perdeu 2 gols feitos. Se faz os gols ali, de repente, no primeiro tempo, o jogo poderia ter outro rumo. Gols feitos, esse que ele perdeu. O cara mais experiente daquele time ali, mas um jovem ainda. Contra o Bangu, os 2 gols no começo, gols do Bangu de bolas perdidas. Uma, o menino Lucas Vieira perdeu a bola, ficou reclamando uma falta que não houve. Que é esse vício do futebol brasileiro. Querem falta toda, o cara não deu, não foi nada. Gol do Bangu. O segundo, o Daniel Salles, lateral direito, foi fazer uma graça na saída de bola, perdeu a bola, gol do Garrincha haitiano com SH. Né, 2-0. Aí ficou correndo atrás do resultado. E contra o Volta Redonda, expulsão cedo do Carbone. E o time tomando contragolpe, exposto demais. Tomou 3, teve um gol anulado ainda, poderia ter sido 4. Tipo o Palmeiras ontem, foi um negócio assim, vergonhoso. A diferença é que era um time só com garotos, né? Então, criou essa situação. Eu acho que colocar todo mundo uma temeridade. E é isso aí, galera. Essas foram as informações do vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like no vídeo aí. Até o próximo vídeo.